Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Marcelo Godoy, CEO da Volvo no Brasil, que faz um panorama e uma projeção dos carros elétricos no Brasil e no mundo. Converso também com José Guilherme Sabino, presidente do grupo Assertif. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. A Paper Excellence é uma gigante global da produção de papel e celulose. E mais do que isso, é uma empresa que acredita no Brasil e nos brasileiros. Desde que chegou ao Brasil em 2017, a Paper Excellence já investiu mais de 13 bilhões de reais no país. E isso é só o começo. A Paper Excellence está presente em todos os continentes do planeta, com mais de 21 mil colaboradores e um forte compromisso com a sustentabilidade, com o desenvolvimento e com o Brasil. Paper Excellence. Acreditamos no Brasil. Ele é formado em economia e tem mais de 25 anos de experiência no setor financeiro. Mas ele não trabalha nem em banco, nem em corretora atualmente. Aos 44 anos, Marcelo Godoy é o CEO da Volvo no Brasil desde o início do ano e é com ele que vamos conversar neste bloco no Show Business. Marcelo, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite, é um prazer. Ô Marcelo, é o seguinte, a Volvo é uma das empresas que mais investe em eletrificação no mundo. No entanto, ela anunciou a desistência do plano de vender apenas veículos elétricos até 2030. O que aconteceu? Basicamente, foi um ajuste da nossa expectativa com o crescimento do carro elétrico a uma demanda do consumidor. Isso não muda em nada a estratégia da Volvo no longo prazo. Se você olhar as entrelinhas das informações, o que fica também é que hoje a Volvo se colocou um compromisso de vender somente 10% de carro não elétrico até 2030 e ela se ajustou a uma demanda dos clientes. E ela colocou no final do dia que existem outros pontos a serem sanados, melhorados, para o cliente ficar confortável em comprar um carro elétrico. E é sabido que ainda existe uma questão grande com a questão de carregadores, valor residual dos produtos. E essa construção ela vai vir conforme o tempo. Você está falando de demanda do cliente, né? A gente já recebeu outros presidentes de montadoras aqui no Show Business e tem alguns otimistas, muito otimistas, e tem outros realistas, nenhum pessimista. E alguns falam nessa demanda do cliente, que é isso que você está falando neste momento. Como é que está, afinal, a demanda do cliente? Eu posso falar globalmente, mas eu posso falar muito pelo Brasil. A demanda por carro elétrico ela continua super aquecida. A Volvo vem batendo recordes de venda de carro elétrico no Brasil. Por exemplo, a Volvo Brasil já está na estratégia global esse ano. A gente já vende 53% dos nossos carros elétricos. Hoje, o segmento que a gente atua, que é o Premium, a cada 10 carros, 8 são Volvo. Então, existe uma demanda dos clientes. Outros competidores chegaram ao Brasil e a gente vê o sucesso de vendas também. Então, existe a demanda por um carro elétrico. O que precisa, e aí a gente acredita muito, é a iniciativa privada fazer os investimentos em carregadores, quebrar um pouco o gelo que ainda existe para alguns clientes do carro elétrico. Agora, tem alguma possibilidade do Brasil antecipar essa meta aí que vocês têm de 100% de elétricos a partir de 2030? Como eu disse, o Brasil, a meta da Volvo era 50% de carros elétricos em 2025, a gente já tem isso esse ano, então a gente vem a passos largos para sim caminhar cada vez mais para a eletrificação 100%. O híbrido plug-in é um carro incrível, que ele tem um papel muito importante na transferência do combustão para o carro elétrico. Ele funciona como uma ponte do cliente ficar acostumado aos carros elétricos. O que é o híbrido plug-in, para o nosso espectador entender o que ele é? Isso. O híbrido plug-in é o que ele roda a combustão e a eletricidade. Ele é carregado na tomada, mas ele também pode andar com gasolina.
E isso também tem uma demanda grande por ele. Tem uma demanda porque a gente brinca que o carro híbrido ele é o carro a gasolina com algo a mais, sim, que é a dirigibilidade de um carro elétrico, o conforto do carro elétrico, etc. Então, ele tem um papel importantíssimo nessa construção do carro elétrico. Por exemplo, hoje, muitas montadoras já trabalham com plug-in e existe a possibilidade de plug-in a álcool, outras possibilidades, mas já caiu muito no gosto do cliente. Você falou em infraestrutura, né? E eu falo sobre a eletrificação do setor automotivo, de carros elétricos há alguns anos. E eu lembro que eu sempre falava que o grande empecilho no Brasil é a infraestrutura, né? Onde carregar esses carros. Se eu quiser sair, por exemplo, de São Paulo, onde nós estamos gravando este programa, e ir para Curitiba, e para Goiânia, como é que faz? Em que passo está? Só que teve uma evolução, né? Quando eu comecei a falar disso, teve uma evolução evidente e eu sei que a empresa ajudou nisso, até porque vocês têm um projeto relevante nesse quesito. Como é que está a infraestrutura hoje para os elétricos no Brasil? A gente entende que a infraestrutura é um investimento que deve ser privado das empresas que têm algum relacionamento com o carro elétrico. Seja uma montadora, seja uma empresa privada. Nada de governo? Nada de governo. A gente entende que alguns subsídios já foram dados de forma coerente para todas as indústrias que quiseram importar carro elétrico. A gente entende que o Brasil ainda precisa de outros investimentos em outras áreas e a iniciativa privada tem por obrigação fazer esses investimentos. Eu falo isso porque no caso da Volvo, a gente já colocou mais de 1.000 carregadores em shopping centers, supermercados. E nos últimos 2 anos a gente já vem com a ambição de colocar 100 carregadores de carga rápida nas estradas. Desses 100, hoje já tem implementado 60 carregadores. 60, tá. E a mensagem mais legal é que, fora a Volvo Suécia, o Brasil é o único país no mundo que recebeu uma aprovação da matriz para fazer esse tipo de investimento. É mesmo? Sim, foi uma aprovação que demorou tempo, mas quando eles entenderam a nossa ambição de volume, o que a gente já vendia de carro elétrico, e a perspectiva de carro elétrico no país, a gente se colocou de acordo que era um investimento necessário. Eu até ia fazer essa pergunta para você sobre como os suecos olham para a operação brasileira. Quer dizer, com essa sua resposta anterior, olham com bons olhos. Olham, assim, o sueco ele tem um estilo de trabalhar que eu me encantei por isso, talvez até um parênteses, por isso que eu decidi assumir essa posição, porque eu me senti muito confortável Então, o sueco, a partir do momento que ele respeita você, ele entende o racional, ele te dá uma liberdade muito grande de fazer isso. E aí, os fatos corroboram com o que eu estou falando. Os últimos 2 presidentes foram brasileiros. Hoje, toda a diretoria da Volvo Cars Brasil é formada por brasileiros. Então, isso mostra o compromisso e a confiança que eles têm no Brasil. E mais do que isso, o Brasil já se tornou, desde o ano passado, a matriz de mais de 60 países dentro do mundo. Então, hoje, a unidade do Brasil, sob o comando do Luiz Rezende, cuida de 60 países aqui do Brasil. Então, a gente vê um brasileiro, um latino-americano, cuidando de 60 países em nome da Volvo Global, assim como toda a diretoria. Então, é motivo de orgulho e mostra a confiança que o sueco tem no brasileiro. Você falou que a montadora já colocou 60 eletropostos no Brasil. Elas estão em quais estados, quais rodovias? Vocês pretendem atingir todas as regiões do Brasil? Sim, é uma boa pergunta. Quando a gente imaginou a expansão desses carregadores, a gente pensou em fazer realmente o Brasil todo. Então, para você ter uma ideia, dos 60 carregadores, existem 25 hoje que estão na região norte e nordeste. Então, é algo que deixa a gente bastante orgulhoso, porque a gente começou com a região sul-sudeste e a gente foi crescendo para o país. Então, começou sul-sudeste porque tem mais demanda? Isso, até por conta de implementação, a gente começou aprendendo como faz isso, porque imagina, o nosso DNA é de vender carro. A gente começou em algum momento internamente com uma equipe
colocando carregadores nas ruas. Então a gente precisava ter algo mais próximo para entender como funciona isso. E aí a gente conseguiu aprovação e a gente está populando o Brasil de carregadores. 60 carregadores, se você olhar globalmente, pode não parecer muito, mas no Brasil a Volvo é a empresa que mais coloca carregadores de carro elétrico. Que mais coloca. Nossa ambição de 100, a gente ainda continua com isso, mas a gente está se deparando com alguns problemas, que são a questão de achar um ponto onde cabe uma infraestrutura de um carregador desse. Então a gente está... Porque é muito difícil? É muito difícil porque você precisa ter uma infraestrutura mínima de energia. Primeiro que tem muita estrada que deve ter nada de infraestrutura, né? Imagino que você tem que ter uma boa estrada para começar, né? Antes disso... Antes de qualquer coisa, uma boa estrada, né? A gente pode entrar um pouco na questão de infraestrutura do país, mas a gente fala disso depois. Mas assim, a gente fez um trabalho que a gente foi a campo... Mapeou. Com uma equipe de mais de 100 pessoas, mapeando as estradas e mapeando os locais onde poderia ter um carregador Volvo. E, de novo, existe um mínimo de qualidade que a gente entende que ela seja apta para o nosso cliente. O que eu digo? Você pararia com a sua família lá, é um lugar para ter um carregador, aí a gente instala um carregador. Tem que ter com segurança, né? Segurança, todos são monitorados por câmeras, a gente privilegia pontos onde tem um restaurante, onde você possa parar com segurança, porque isso pra gente é não negociável com os nossos clientes. Você acaba, Marcelo, de ser empossado como presidente da ABEIFA. ABEIFA, né? O que é a ABEIFA? É a Associação Brasileira de Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores. Qual que é o maior desafio do setor hoje? O maior desafio do setor é a gente desvincular a questão do carro importado como sendo algo de nicho ou algo de acesso a poucas pessoas. De fato, mas qual que é a grande beleza de um veículo importado? Para mim são duas. Primeiro que a maioria das montadoras que hoje tem fábrica no Brasil começaram importando o carro para entender o mercado, veio uma demanda, criou uma fábrica. Isso para mim é importante. É um momento que você precisa ter uma proteção para os importadores. E o segundo, que para mim fica a beleza disso tudo, é que quando o cliente é exposto a um carro importado, ele vê ali algumas características que ele vai cobrar de um carro não importado. Ponto de vista de segurança, tecnologia. Então, a abertura de mercado, ela traz um conhecimento para o cliente para cobrar os carros não importados, do ponto de vista de qualidade. Com isso, a gente sobe a régua para todos. Então, eu tenho o privilégio de andar num Volvo. Eu queria que mais pessoas tivessem a segurança que existe no Volvo em outros carros. Aí seria uma grande vitória da ABEIFA e todos os outros membros da ABEIFA. Né? Ô Marcelo, você está no setor automotivo, mas ao mesmo tempo você trabalha numa empresa que cobre outro setor, que é o setor de luxo. Porque os carros de vocês, evidentemente, são conhecidos como carros luxuosos. O que é luxo para você? Luxo para mim é você poder botar em primeiro lugar a sua tranquilidade, a sua conveniência e a tranquilidade de estar num veículo. Para aproveitar o que é importante na vida, são a sua família, seus amigos e etc. Esse é o melhor tipo de luxo que você pode ter. Você ter tempo para ficar com seus filhos, para mim, é o maior luxo. Eu já ouvi eu recebi aqui no Show Business também um presidente que não é do setor automotivo, mas é a empresa que talvez respire luxo no Brasil. E ele falou isso que você falou. Para mim, luxo é ter tempo. É porque é algo que você não compra. Então, é isso. Então, quando a gente privilegia um carro, a gente pensa em pessoas. Então, você ter ali uma segurança dentro do carro, você ter uma mobilidade melhor, no final do dia é para pessoas. Agora, falando de luxo, né, especialmente falando com relação a carros, vocês falam imediatamente com o desejo de uma fatia da população. É evidente isso, né? O que deseja hoje essa fatia da população que procura esses carros de luxo? Eu falo pelo meu público dos veículos Volvo, mas de forma geral, eu acho que o cliente ele procura uma tranquilidade quando ele adquire um carro. O carro ele tem que se inserir na vida das pessoas. E a forma que isso se insere depende de cada cliente. Algum busca mais tecnologia, outro busca mais segurança, outro mais esportividade.
mas no final do dia isso converte em ter tranquilidade com algo que você esteja comprando. Você compra um carro super premium, você está buscando uma tranquilidade. E fica difícil você definir o que é segurança e o que é tecnologia. Eu vou dar um exemplo do nosso veículo, o EX30, que foi um veículo que a gente lançou há pouco tempo. Se você entra no carro e você coloca ali no direcionador de rota do ponto A ao ponto B, ele vai te dar exatamente quanto de bateria você vai chegar nesse local. Fora isso, ele te dá opções de carregadores. Então isso é tecnologia ou é segurança? De você estar com a sua família, estar com seus filhos no carro e você saber que você vai chegar exatamente com aquela quantidade de bateria. Isso outros veículos não têm. Para mim é tecnologia, é segurança, mas no final do dia é conforto para o cliente. Mas o brasileiro, há muitos anos atrás, ele era muito conhecido no setor automotivo que ele gostava de carros bonitos, ou seja, o design era importante. Eu acredito que, na verdade, isso ainda é. Entendeu? Eu acho que o brasileiro gosta de carros bonitos, gosta de um design bonito. Mas se for elencar, isso eu acho que talvez mudou um pouco, porque também as pessoas querem muitos carros conectados, né? Isso. De você chegar dentro do carro e o carro basicamente já entender você, entender a sua música, entender o seu gosto, as suas preferências. Na escala ali entre as três preferências do desejo do consumidor de carros, o que você observa? Eu acho que a tecnologia ela vem subindo muito no ranking. Hoje a gente pega carro tecnológico. O carro tecnológico, porque hoje a vida está mais tecnológica. Depois do celular, do advento do celular, quando você abre o seu celular, você fica confortável. Você fala, esse é o meu celular. E o carro segue esse mesmo papel. Então, os carros mais conectados e tecnologia hoje está à frente disso. E por que a gente acha que o carro elétrico leva vantagem com isso? Porque a plataforma de desenvolvimento do carro elétrico, eu já consigo embutir algumas tecnologias. Então, hoje, o carro elétrico e a tecnologia estão muito juntos, conectados, literalmente. Então, é algo que vem crescer do ponto de vista de sustentabilidade do carro elétrico, a direção do carro elétrico, que é impressionante, e a tecnologia. Ô Marcelo, o mundo é dos elétricos? Ou o mundo é dos elétricos e híbridos? Ou o mundo é dos elétricos, híbridos e um pouquinho de combustão? O mundo é o que o cliente quiser que seja. A gente, como empresa, como executivo, a gente tem que se adaptar às necessidades e à demanda dos clientes. Não o inverso. Eu não posso empurrar um carro para o cliente porque eu estou vendendo algo que eu tenha produzido ou que eu já tenha investido para produzir. No final do dia, quem direciona isso é o cliente. Isso em qualquer setor, né? Em qualquer setor. E o nosso, quem entra num carro elétrico e dirige o carro elétrico, ele sabe que ele está em outro tipo de produto, ele sabe que ele está em algo muito mais tecnológico, ele se sente mais ambientado hoje no carro elétrico versus o que ele tem no celular, versus o que ele tem na casa dele. Isso não Volvo, acho que todas as empresas de carro elétrico. Então ele veio para ficar. Eu acho que o carro elétrico tem um papel muito importante na descarbonização. Eu acho que o carro ainda é o meio de locomoção que veio para ficar. E se a gente brigar forte por essa pauta de descarbonização e o carro ser um elemento para isso, a gente consegue atender todas as demandas e o carro passa de vilão para algo que seja positivo. Marcelo, como um economista com mais de 25 anos, você já é jovem, então você começou cedo. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Começou a trabalhar muito cedo. Como é que um economista com mais de 25 anos de experiência no setor foi parar nessa cadeira aí de presidente de uma montadora tão relevante aí no mundo? Primeiro é fazer as coisas com muito carinho e botar coração em tudo que você faz. E do ponto de vista mais técnico, desde que eu me formei e toda a minha carreira em finanças, eu entendia que finanças era um direcionador de negócio. Você está ali com os números na mão, com o poder na mão e dizer não para várias coisas é simples. Agora, você achar um meio termo e fazer um negócio acontecer, você ser algo que habilite isso, é por isso que a gente vê muitos financeiros assumindo outras posições, porque você consegue entender até onde você pode ir, você tem uma visão mais holística. Basicamente foi o que aconteceu comigo na Volvo. Eu estou super feliz, mas lembrando que dos últimos movimentos, Volvo Brasil, inclusive Volvo Global,
um financeiro assumir uma posição de presidente, ela já aconteceu algumas vezes. Então, já aconteceu. Já aconteceu, uma característica forte da Volvo. A Volvo ela tem um programa muito forte de sucessão, a Volvo Brasil, então isso é super respeitado. Então, eu já venho há algum tempo fechando alguns pontos que eu teria de melhoria na minha carreira. Sendo treinado. Então, na verdade, não foi uma surpresa você ter recebido esse convite. Não foi. Você estava sendo treinado nos últimos anos. Sim, de alguma forma sim. E foi um momento que eu achei importante para a minha carreira e para ajudar. Qual que é o treinamento? O que é fundamental para sentar nessa cadeira de CEO? É você estar sempre muito direcionado ao negócio. Inclusive, semana passada eu estava num evento da empresa e aí teve uma rodada. Cada um perguntou, a pessoa perguntou o que cada um fazia. Chegou na minha vez e eu falei, puta, o que eu faço agora, né? Eu falei, basicamente eu estou aqui para gerenciar a expectativa das pessoas e da matriz. Eu estou aqui para fazer esse meio campo e gerir pessoas para chegar no objetivo final. Então, basicamente é isso. Então, a minha experiência foi em finanças, mas nos últimos 8 meses tem sido muito, muito bacana, muito desafiador. Me faz pensar porque eu fiquei tanto tempo em finanças. Mas surpreende também a sua idade, porque você é jovem, né? Eu acho que, inclusive aqui mesmo no Show Business, a gente sempre entrevista os CEOs semanalmente, e você é um dos mais jovens que eu recebi. A gente já recebeu gente, sim, de 40 a 50. Mas você é um dos mais jovens. O que você acha que foi determinante para a sua ascensão? Eu acho que é o foco e determinação. Eu sei que essas duas palavras, elas são muitas vezes jogadas ao vento, vamos dizer assim. Mas se levar a sério? Mas se levar a sério, e eu falo isso muito para os mais jovens do que eu, saiba esperar o seu momento. Às vezes eu fico muito chateado, essa é a palavra, porque você vê que algum movimento de alguma pessoa que você gostava na empresa, se ele esperasse mais 1 mês, 2 meses para tomar uma decisão, ele teria o que ele quer. Algo melhor. Algo melhor. Então, talvez a impaciência... E hoje acontece isso muito com os mais jovens, e as coisas não acontecem no momento que a gente quer. Então, assim, eu sempre quis muito crescer, mas nunca foi um objetivo de quero a qualquer custo. Eu fiz a minha parte, eu me preparei. E quando a oportunidade veio, eu agarrei e estou agarrando. Você percebe isso nos jovens que estão chegando no mercado de trabalho? Porque esse é um tema recorrente aqui no Show Business, dos executivos brasileiros. Eu posso até chamar de uma certa preocupação em relação esses jovens que estão chegando no mercado de trabalho. Uhum. Tem gente, inclusive, que até falou sobre falta de comprometimento com o trabalho. Qual que é a sua percepção? Eu acho que existe hoje no mundo como um todo o imediatismo. Isso está afetando os mais jovens em qualquer ponto. Então, você esperar por algo, você construir algo, está ficando uma coisa um pouco do passado. Então, o meu conselho, e de novo, tem 2 pessoas que eu quero aconselhar e quero que me ouçam de verdade. São os meus filhos, Alice e Gabriel. Alice e Gabriel. São crianças ou adolescentes? Alice tem 4 anos e o Gabriel tem 11. São minha paixão junto com a minha esposa. Então, assim, eu tento sempre conversar e falar pelo exemplo. Então, faça a sua parte que uma hora a oportunidade vem. E vai vir. Não o contrário. Porque senão, se todo mundo forçar para ter uma oportunidade, no final ninguém teve a oportunidade. Então, assim, tenha paciência e faça o seu melhor. E no final vem. Já aconteceu casos de eu ter certeza que aquela vaga era minha antes de entrar na Volvo, por exemplo, e por algum motivo não aconteceu. Hoje, eu olho e falo, graças a Deus que não aconteceu comigo. Então, esse pouco de... Receber um não, né? Porque você recebeu um não. Você achava que ia entrar em determinada empresa e, de repente, vem um não. Não. Ou, às vezes, nem vem a resposta. Não vem a resposta. Uma vez eu fiz uma entrevista numa Headhunter e aí eu coloquei minha pretensão de salário e aí ela foi me entrevistar, ela falou assim, mas esse salário que você quer, você precisa falar inglês fluente. Aí eu não tinha inglês fluente, fiquei com uma vergonha incrível, eu busquei o inglês e busquei o salário. Hoje esse salário, graças a Deus, ficou bem no passado. Então, assim, é buscar ir atrás. Acho que isso é meu recado para os jovens. Mas também os jovens hoje têm muita coisa de qualidade, eles têm coisas que nos agregam. Hoje na Volvo a gente está tentando implementar algumas decisões levando em consideração a opinião dos mais jovens. Porque eles agregam alguma coisa. Às vezes a gente está buscando uma pesquisa de um cliente jovem
fora, tem um cliente jovem dentro da empresa. Então, assim, eles têm bastante coisa a contribuir também. Acho que é uma troca, que isso acontece desde tempos atrás. Qual que é o tamanho da Volvo no Brasil? Em funcionários? Isso. A gente é um time bem enxuto, a gente tem 60 funcionários dedicados ao Brasil. O que essa operação brasileira da Volvo pode ensinar ao mundo? Ela vem ensinando bastante coisa. Acho que a primeira coisa é que quando você faz algo com coração, de verdade, ele acontece. Então hoje eu tenho certeza que 100% das pessoas que trabalham na Volvo, eles acreditam no carro elétrico, eles acreditam nos nossos planos. Isso vem acontecendo. A Volvo hoje ela é referência, a Volvo Brasil ela é referência dentro da Volvo Global por algumas conquistas que a gente teve. A gente se diferenciou por conta de volume. O volume nosso hoje é um volume considerável na matriz, mas não foi por aí. Foi pelo jeito diferente que a gente faz as coisas. Projetos sociais, o Luiz Rezende, que é a pessoa que era o presidente do Brasil, hoje é presidente da região global, é uma pessoa que faz isso e faz de verdade. Então aí a gente acaba quase sendo contagiado com isso e é de verdade. Então a gente consegue ser uma marca premium que tem uma raiz, uma verdade por trás. Isso todos os nossos parceiros entendem, eles entendem a diferença que a gente tem versus outras montadoras ou outra indústria. Então, a gente já passou por momentos difíceis aqui no Brasil, 2015, 2016, a gente passou por resultados muito apertados e mesmo assim a gente construiu. Dando referência a 8 anos atrás, nosso volume era 3 mil carros, 2 mil carros. Ano passado a gente bateu 8 mil carros e a previsão desse ano é de um crescimento sustentável. Então, assim, é fazer as coisas de verdade. 15, 16 você citou por conta de economia brasileira? Sim, se a gente fizer relembrar aqui, o PIB foi menos 3,5 e menos 3,6. E evidentemente impactou totalmente. Todos. E foi um momento que a gente fez talvez as mudanças mais estruturadas da Volvo, estruturais, que levou a gente a ter o resultado de hoje. A gente conseguiu trocar toda a nossa rede de concessionários. Você imagina, num momento ruim de economia, você trazer um empresário e falar, invista na Volvo para o futuro. A gente conseguiu fazer toda essa mudança, toda essa jornada. Então, eles acreditaram na marca, na Volvo Global, mas nas pessoas que estavam lá. E qual que é a previsão, então, esse ano? Você falou os números, vocês venderam 8 mil carros no ano 2023. Passado. Esse ano a gente já trabalha com uma previsão entre 10 e 12 mil carros. 10 a 12. Essa previsão ela já foi maior esse ano. A gente tinha uma expectativa para o EX30. A gente sempre acelera muito nas nossas iniciativas, nas nossas previsões. Isso se mostrou certo até agora. O EX30 a gente teve que ajustar um pouco, até por condição de trazer o cliente para um carro elétrico. A gente está trabalhando para quebrar algumas barreiras. E a gente percebeu que para esse cliente, o período de compra dele é mais dilatado. O que é isso? Um carro premium, que a gente já tinha, uma XC60, por exemplo, o cliente já conhece o carro. Ele chega na concessionária, ele escolhe cor, algum desconto e executa a venda. Para esse carro, o cliente faz um test drive, depois ele traz a família, ele faz conta, ele volta. Aquilo é um ativo muito importante. Então, por isso que a gente está trabalhando forte para que o cliente faça uma compra segura, que não perca dinheiro, e aí fica todo o benefício de um carro elétrico, que é maravilha de dirigir. Você devia testar. Não, quero testar mesmo. Agora, Marcelo, eu fiz justamente essa pergunta dos números que você apresentou para a gente, né? 8 mil vendidos ano passado, um crescimento aí, uma previsão de 10, 12 mil. Por que o luxo não para de vender e lucrar? Isso no mundo todo, não é só no Brasil. É um mercado que a gente entende que cresce, inclusive temos cada vez mais ricos. Isso é uma condição da global. A gente entende que a classe média ela vem diminuindo, então o rico fica mais rico e infelizmente o inverso é verdadeiro na linha de baixo. Mas assim, mais do que isso, a gente traz coisas de luxo para a indústria, mesmo quem não consegue comprar um carro de luxo. A indústria de luxo é um bom segmento. Você sempre gostou desse setor automotivo antes mesmo? Ou você nunca imaginava trabalhar nele? E eu sou do ABC, eu sou de São Bernardo, então ali as maiores montadoras estavam lá. Nunca foi um objetivo, eu sempre busquei o estágio, busquei trabalhar na área de finanças, mas montadora nunca foi algo que eu busquei. Aconteceu, eu vinha de uma indústria que eu tinha ali
um período de negócios muito longo, né? Concessões de 30 anos. E aí eu falei, puta, quero algo diferente para mim. Aconteceu, mudei totalmente ali. Varejo você começa a dever no mês, você tem 30 dias para fazer o mês. E acho que me adaptei bem a isso. E o que falta para o setor automotivo brasileiro ser mais competitivo? O que falta para o setor automotivo, acho que é o que falta para o Brasil como um todo. Como economista, às vezes você tem muita informação, ela te gera uma ansiedade. A gente acabou de ter uma notícia que o PIB brasileiro cresceu acima do esperado. Aí, como curioso, como entusiasta do assunto, você vai depurar um pouco isso. Infelizmente, não é um crescimento tão sustentável para o futuro. Então, hoje, a gente tem um PIB potencial, que é o chamado PIB máximo, que a gente pode crescer sem inflação, ao redor de 2%. Então, como que a gente cria um mercado para crescer sustentável? A gente precisa melhorar o custo do Brasil, a gente carece muito de infraestrutura. Hoje, um frete de um carro pelo Brasil custa quase tanto um frete da China para cá. A gente precisa melhorar essas ineficiências. Educação, eu acho que educação deveria ser algo maior do que qualquer governo. Deveria ter uma espinha dorsal onde educação você não mexe, para daqui 10, 15 anos você conseguir diminuir o custo que é operar no Brasil. Hoje existem gargalos para o crescimento, esse PIB de 2% que eu mencionei é por conta de educação, infraestrutura. O Brasil tem uma costa incrível. O nosso modal não pode ser simplesmente caminhões. A gente poderia fazer. Hoje, os portos de entrada, eles poderiam ser muito mais modernos. Eu acho que se a gente conseguir manter um equilíbrio bom no Brasil, a gente vai naturalmente trazer investimentos do mundo. E isso pro Brasil pode ser incrível. Se a China ou os Estados Unidos pegar uma fração do investimento deles no mundo e trouxer isso para o Brasil, a gente melhora esse PIB potencial e a gente ganha aí 3, 4, 5 anos de bons PIBs, que no final do dia gera emprego, gera renda e o crescimento sustentável. Ô Marcelo, a gente estava falando sobre jovens, né? Jovens no mercado de trabalho, as preferências dos jovens atualmente. Como é que o setor automotivo encara uma realidade no mundo de que o sonho do primeiro carro para essa juventude não existe mais? O sonho do primeiro carro, a gente estuda muito esse público, o sonho do primeiro carro não existe. Mas existe o sonho de você ter uma mobilidade mais facilitada, de você ter algo mais tecnológico e ter um bom serviço. Então, talvez ele não queira a posse do veículo, mas ele quer ter a possibilidade de se locomover muito fácil. Ele pode usar um Uber no trajeto curto, mas quando ele vai viajar, ele quer ter ali um carro conectado, um carro que atenda às necessidades dele. Então, é que a nossa época, a gente esperava fazer 18 anos para ter a carta. 18 anos para todo mundo, era um sonho quase unânime. 18 anos... Hoje mudou um pouco, mas assim, eles ainda querem. Eu fiz um teste com o X30 com a minha sobrinha e meu sobrinho, eles foram viajar com o carro e eles fizeram exatamente o que a gente preconiza como uma boa viagem de carro elétrico. Eles se programaram, eles olharam onde tinham os pontos de carregadores, ele levou um carregador portátil, conseguiu carregar na casa. E eu demorei um pouco para entender a tela do X30. Ela, em 15 minutos, já sabia tudo. Então, assim, eles precisam ser expostos a essas coisas. Eles vão perceber que eles querem o carro de novo. Então, é sobre isso. Eu tenho escutado com muita frequência sobre carros autônomos. Carros que não precisam do motorista. Você acredita que isso tem futuro também? Por exemplo, num país como um Brasil, eu sou meio cético. Porque a gente mora em São Paulo, né? A gente grava o programa em São Paulo. Eu fico imaginando um carro autônomo em São Paulo. Eu acho que algumas indústrias retrocederam muito com isso. A Volvo, ela entende isso de outra forma hoje. Assim, ela traz algumas características de semicondução, de conexão com as pessoas, que é a parte legal disso. Porque muitos acidentes são causados por falha humana. Então, o carro autônomo, no final do dia, ele foi uma forma de mitigar os acidentes. Eu não sei se o carro autônomo é uma opção. Eu sei que, por exemplo, a Volvo, o nosso EX90, que é o carro que vem no final do ano, começo do ano, ele tem um sistema de radar que para ter um acidente vai ser super difícil, porque ele monitora todo o redor do carro e se ele vê algum movimento estranho, ele freia. Então, assim, algumas coisas dessa condução trazida por dia a dia das indústrias de tecnologia, eu acho que funciona e é salutar.
100% autônomo, eu não sei por quanto tempo, por problema na infraestrutura, né? As faixas, acho que não é algo pro curto prazo, não. Marcelo, quais as lições que você passa para os seus 2 filhos? Que você precisa fazer as coisas com determinação e foco, e de verdade. Eu brinco com... A mais nova, ela não me dá muito São 4 anos, né? A Alice tem 4 e o Gabriel 11. Alice tem 4 anos. Isso. O Gabriel... Eu imagino que a Alice não está escutando direito, né? Escuta, evidentemente, mas... Com ela, não sei o que ela está interpretando. Com ela, eu das suas sou lições. professor, eu sou aluno, e quando eu confundo se eu sou professor ou aluno, ela me dá uma boa chamada, mas assim, eu acho que o que deixa de história pro Gabriel é isso, é você fazer as coisas no seu tempo, fazer bem feito. Porque para mim, me encanta você ver qualquer atividade, a pessoa fazendo bem feita. Pode ser qualquer atividade. Esses dias eu vou dar um exemplo aqui, eu fui pintar meu apartamento, e aí eu falei pro pintor que já tinha trabalhado com ele, se eu precisava forrar o chão. Ele ficou ofendido. Ele falou assim, para cada pingo no chão eu te pago R$200. Aí eu fiquei ansioso para ver ele pintando, mas não caiu um pingo no chão. Que trabalho perfeito. Se eu olhar a pessoa fazer isso, é gratificante. Então, para os meus filhos, não importa o que eles façam, faça bem feito. O Gabriel adora esporte, pratica todos os esportes, e acho que essa é a lição. Faça bem feito, tenha paciência. O resto, a gente não controla. Quem é a sua referência no mundo dos negócios e na vida? Com certeza, minha mãe é uma guerreira, e não tem como não falar da minha esposa, que a gente brinca que ela é o pulso forte de casa, e é a que mantém em pé o que é mais importante para mim, que é a minha família. E meus filhos, eu acordo de manhã por eles. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bonito. Marcelo Godoy, CEO da Volvo, prazer muito grande esse papo aí sobre o setor automotivo. Como eu falei no início do programa, desde o início deste ano, o Marcelo Godoy é o CEO da Volvo no país. Um jovem de 44 anos numa cadeira aí estratégica. Parabéns pela trajetória. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Muito bem, obrigado. Valeu. E o Show Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes. A Paper Excellence é uma gigante global da produção de papel e celulose. E mais do que isso, é uma empresa que acredita no Brasil e nos brasileiros. Desde que chegou ao Brasil em 2017, a Paper Excellence já investiu mais de 13 bilhões de reais no país. E isso é só o começo. A Paper Excellence está presente em todos os continentes do planeta, com mais de 21 mil colaboradores e um forte compromisso com a sustentabilidade, com o desenvolvimento e com o Brasil. Paper Excellence. Acreditamos no Brasil. E nós voltamos com o Show Business. Ele vendia limões pelas ruas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, aos 9 anos de idade, porque ele achava divertido juntar aí um dinheirinho, uns trocados. Hoje ele comanda o Grupo Assertif, com foco na área de tributos e que já recuperou 3 bilhões de reais em créditos tributários para empresas brasileiras de todos os segmentos. Nós vamos conversar neste bloco com José Guilherme Sabino. Sabino, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Bruno, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar sentado nessa cadeira, no programa mais longínquo da televisão brasileira, mais longevos. Mais longevos da televisão brasileira, né? Que foi aí comandado por muito tempo pelo ex-prefeito, ex-governador João Dória, no qual eu respeito muito. E aqui sentou várias pessoas que eu admiro, né? Tanto da área política, empresarial, artística, enfim. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Muito bom ter a sua presença aqui. E vendo toda essa sua trajetória, você que é um espectador também do programa, a gente gosta muito dessas histórias vencedoras, essas histórias de empreendedores que fazem mesmo esse país acontecer. Essa sua veia empreendedora, vendendo lá limões no interior de São Paulo, veio desde criança? Sabe? Desde criança, eu acho que eu puxei meu avô, né? Meu avô tinha um armazém em Brodowski, que é uma cidade ao lado de Ribeirão Preto, depois em Ribeirão Preto.
E aí eu sempre acompanhava, assim, essas conversas de comerciante, né, vamos dizer assim. E essa parte do limão é uma parte muito interessante, que a gente tinha um vizinho que tinha uma fazenda e o pai dele sempre trazia limão da fazenda, né? E aí sobrava, a gente falava, vamos vender. Então a gente ia no sinal vender limão. E aí ganhava um dinheirinho para comprar sorvete, chiclete, bala, etc, Bruno. E aí começou a me despertar esse lado comercial, né? Um lado vendedor, né? Propriamente dito, né? E aí, a partir daí, eu fui trilhando um caminho assim. Bom, você falou a palavra-chave, vendedor. Vendedor. Né? Para você, qual que é o fundamento da boa... Um mandamento fundamental para se fazer uma boa venda? Ser honesto. Ser honesto. Para você ser um bom vendedor, você tem que ser honesto. Primeiro ponto. Segundo, transmitir credibilidade. Terceiro, confiança. E saber o produto que você está vendendo. Sem isso... Você não consegue fazer. Você não vai ser um bom vendedor. Você até hoje é um vendedor? Se considera um Sou vendedor? até hoje um vendedor. Você é formado em Direito? Direito, com pós-graduação. Tá. Com pós-graduação? Em gestão para executivos. Tá. Exerceu o direito em algum não momento exerci, da eu vida? fiz Nunca? estágio. Tá. A Certif surge aí, né? Isso que eu queria saber. Como esse garotinho que vendia limão em Ribeirão Preto, como é que... E por que, na verdade, você fundou uma empresa há mais de 20 anos voltada para a questão tributária? Eu fiz estágio num escritório renomado em Ribeirão Preto, na área tributária, né? E eu, nesse estágio, verifiquei que as empresas questionavam muito judicialmente a parte tributária dos impostos, enfim. E eu comecei a identificar que elas estavam pagando impostos indevidos ou a maior. E na época não tinha tantas empresas de recuperação, mineração, revisão e recuperação tributária. Foi aí que eu falei, vou largar o escritório, né? Me formei, mudei para São Paulo, fiz pós-graduação na GV. A partir daí eu montei a empresa. Aí nós desenvolvemos o primeiro produto tributário da empresa, que tinha um foco, que é um produto que a gente denominava como análise dos impostos diretos. Nosso foco era num livro que era feito à mão, que chamava LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real. Então, a partir desse trabalho, nós começamos a vender esse trabalho para grandes empresas, que era o nosso foco. E aí, a partir daí, a Certif começou a ter um crescimento acelerado. E no decorrer do tempo, começamos a fazer os demais impostos e tributos dentro da Certif. Então, hoje nós atendemos todos, tanto imposto de renda, conta social, PIS, COFINS, ICMS, toda a parte previdenciária tributária sobre a folha de pagamento. Isso é comum das empresas, por exemplo, empresas que têm um crédito aí tributário para recuperar, seja por pagamento a mais de tributos ou vitórias aí em ações de recuperação de crédito na justiça. Isso é comum? É comum, muito comum. Isso em todos os segmentos ou todos os segmentos? Todos os segmentos. Todos os segmentos. Hoje, 95% das empresas no Brasil, 95% das empresas pagam erroneamente seus tributos. 95%. Pagam erroneamente? O que é o erroneamente? Pagam indevidamente ou a mais. Tá. Ou pagam em duplicidade, ou a base de cálculo que a empresa fez a conta, mas não é real. Mas o erro vem da onde? São erros internos? São erros... Em geral? São erros... são erros internos, podemos chamar assim, mas hoje, o manicômio tributário que a gente vive hoje, Bruno, e as empresas que têm o seu corpo fiscal reduzido, para fazer toda essa parte de presente e passado, aonde tem as oportunidades, né, de geração de crédito tributário, eles não têm tempo de fazer isso. Senão eles não conseguem cumprir as obrigações acessórias que eles têm que fazer todo mês perante a Receita Federal. Então, se as empresas não têm um foco nisso,
Alguém vai ter que procurar isso. Normalmente são essas empresas, igual a Certif, que faz esse trabalho de revisão, mineração, revisão e recuperação tributária. Então, todas as empresas, 95%, pagam erroneamente. Ponto. Isso é IBGE. Não é fonte a Certif, é fonte IBGE. Isso você está falando... E na carteira da Certif, o índice é até maior. Chega a 98%. O Sabino, eu te chamo muitas vezes de Sabino, às vezes eu te chamo de Guilherme, eu só nunca te chamei de José. José. Você prefere Guilherme ou Sabino? Você escolhe. Como é que for da sua preferência, Bruno? Sabino, vou agora para o Guilherme. Isso que você está falando, então, na verdade, não é só... Você tem uma carteira com 3 mil clientes. Hoje já estão passando mais de 3.500. Mais de 3 mil clientes. Mais de 3.500. Isso aí você pega pequenos, médios, grandes, gigantes? Hoje a nossa carteira, atendemos todos os segmentos. Dentro da nossa carteira, nós temos todos os segmentos. Né? Pequena empresa, lucro presumido. Empresa no Simples Nacional, nós não atendemos. Empresa no lucro real. Nós temos multinacional, nacional, empresa de capital aberto, empresa de capital fechado, hoje dentro da carteira da Certif, tá? Então, nós atendemos todas as empresas. E todas as empresas, tanto a pequena, a média ou a grande, nós geramos oportunidades de fluxo de caixa através da mineração, revisão e recuperação tributária. Isso é curioso você falar isso, porque vocês atendem capital aberto. Sim. E vocês, eu imagino que devem lidar com muita empresa familiar também, Muita. Né? Tem muita diferença em lidar com uma empresa familiar ou uma empresa do capital aberto? É mais difícil, é mais... Não, as empresas de capital aberto, elas são atendidas por vários escritórios, né? Jurídicos, etc. A Certif é um complemento dos escritórios jurídicos, né? As empresas, então assim, elas são bem atendidas, entre aspas, né, nesse quesito de quantidade de assessoria que elas têm. Até para ter report, né, enfim, para os acionistas, para os investidores, etc. As empresas familiares, a gente se depara muito com aquela pessoa de confiança que às vezes é reticente em contratar um trabalho desse por medo de achar que a Certif vai levantar algum erro que ele não viu. Tá? Então, isso acontece. Só que o nosso objetivo não é levantar um erro e prejudicar algum colaborador, nada disso. É ser parceiro. Ó, passou aqui essa oportunidade, que significa X milhões de reais no seu caixa, né? Então, a gente é parceiro, né? Eu costumo falar que nós estamos do mesmo lado da mesa do cliente, né? Nós não estamos em lados opostos, né? Agora, como é que você define mesmo o cenário tributário brasileiro? Manicômio tributário. Manicômio tributário. Tributário. Eu já ouvi essa expressão, mas fazia muito tempo que eu não ouvia e é uma ótima definição. Agora, com a reforma tributária, tem perspectiva de melhora? A curto prazo? Não. Durante a transição, a partir de 2027, as empresas vão ter que trabalhar com 2 sistemas. O atual e o novo. Então, o manicômio vai ao quadrado, né? Então, assim, a dúvida, a insegurança das empresas hoje, e as empresas ainda não se atentaram que tem que começar a ver já os impactos da reforma tributária. Porque tem empresas que são exportadoras, tem empresa que não é exportadora, tem empresa que vende para todos os estados. Então, essa guerra fiscal vai acabar em 2033. Então, as empresas têm que começar a se preparar já, porque vão trabalhar com 2 sistemas, contábil, fiscal. As empresas têm que começar a ver qual o seu fluxo de caixa operacional, separar o fluxo de caixa fiscal. Porque os pagamentos de impostos também vão ser diferenciados, né? Hoje, muitas empresas trabalham com dinheiro do imposto que você tem que pagar no mês subsequente. Com a reforma tributária, quando ela tiver 100% implementada, esse imposto, se for uma venda à vista, o governo vai recolher à vista. Então, as empresas que trabalham com o dinheiro do imposto durante o mês, etc., não vai ter mais essa possibilidade.
Então, ela vai ter que ter um fluxo de caixa operacional e um fluxo de caixa fiscal para pagamento dos impostos. Então, a reforma tributária, no nosso ver, né, do Grupo Assertif, o impacto a longo prazo é o mesmo impacto da implantação do Plano Real. Vai trazer uma estabilidade a longo prazo. No início, vai simplificar, maior transparência e etc. Porém, nós achamos que vai ter muita demanda judicial no início e vai ter que ter ajustes legislativos durante a transição. Porque uma coisa está no papel, outra coisa na hora que ela entrar em vigor e vida real. Sim. Então, assim, qual setor vai pagar mais, qual setor vai pagar menos, enfim, esses ajustes... Hoje já dá para dizer qual setor? Hoje no que está no papel. Que está no papel. Setor de serviço vai pagar mais. Né? Agronegócio... Vai pagar mais imposto. Vai pagar mais imposto. Agronegócio... Falar um português bem claro. Sim, vai pagar mais. Agronegócio também vai pagar mais. Indústria, menos. Então, assim, Bruno, quanto mais exceções entrar na reforma, a alíquota vai subir e alguém vai pagar a conta. Algum setor vai ter que pagar a conta. E quando chegar a vida real? Porque você está falando isso, né? Vida real. Não, você falou o seguinte, tem a vida no papel, que está lá, escrito na reforma, né? E quando chegar a vida real, você acha que as empresas brasileiras estão preparadas? Nenhuma está preparada. Nenhuma. Né? Nós estamos aí fazendo algumas palestras, etc., alguns bate-papos. As empresas ainda estão perdidas com a reforma. Ainda não foi aprovada, né? Está no Senado e tal, mas ainda elas estão perdidas. Então, assim, o que a gente está sugerindo para os nossos clientes? Comecem a analisar profundamente o impacto da reforma. E não é com calculadora que você vai analisar esse impacto, etc. Tem que pegar a documentação dos últimos 5 anos, entender como é que a empresa trabalha, se ela vende para outros estados, se não vende para outros estados, onde estão os centros de distribuição, onde não está o centro de distribuição, se exporta, se não exporta, enfim. Você tem que entender a empresa. Entendeu a empresa, a gente consegue fazer um diagnóstico para falar o impacto é esse, né, do jeito que está, se não mudar. Porque o esqueleto não vai mudar, Bruno. Vai mudar algumas coisas, enfim, depende das forças dentro do Congresso, para muda aqui, tira ali, enfim, mas o esqueleto ela não vai mudar. Ela não vai mudar, tá, Bruno? Vocês recuperaram mais de 3 bilhões. Eu sei que quando uma empresa... Sem glosa, tá? É bom falar. Sim. Sem glosa, né? Sem questionamento, sem glosa por parte da Receita. Da Receita Federal. Né? Agora, quando uma empresa recupera um volume considerável de dinheiro, né, de tributos, eu sei que ela deve fazer o que ela bem entender, mas em geral... Pelos clientes de vocês, quando sobra ali um bom dinheiro, em geral, o que ela faz com esse dinheiro de recuperação? Vamos lá, eu vou te contar de um caso de uma multinacional, cliente nosso, da área de telecom. A gente estava executando o trabalho, a gente tinha assinado um NDA, ainda o contrato não tinha sido assinado. Liga o diretor de RH da área. Zé Guilherme, né? Não é nem José, nem José Guilherme. Zé Guilherme. Nem sabia. E você tem condições de me entregar o relatório em 15 dias? Porque dependendo do relatório que você me entregar, eu não vou precisar demitir ninguém. E dependendo do relatório... responsabilidade. E dependendo do relatório que você me entregar, eu vou ter que fazer cortes na minha área. Então, nosso relatório fez com que nenhum colaborador daquela empresa, daquele setor, fosse demitido naquele ano. Então, o impacto do trabalho tem um impacto na ponta social. Tem um impacto de fluxo de caixa, tem um impacto de redução de custo, tem um impacto de conformidade tributária. Mas na ponta tem um impacto social. É o ESG. Né? Exatamente. Então, um ESG. Então, assim, esse trabalho é essencial. Por quê? Se a empresa fica em conformidade, ela está recolhendo corretamente e o governo está recolhendo corretamente. Então, quer dizer, todas as partes ficam em harmonia e diminuem a insegurança jurídica, Bruno.
essa demanda? Porque hoje tem mais de 2 trilhões em discussões tributárias no judiciário. No judiciário? No judiciário. Então, assim, 2 trilhões. Quer dizer, é 1/3 do PIB, praticamente, em discussão tributária. Então, assim, é um volume brutal de discussão. Então, que tem impactos pró e contra, né? Mas, enfim, então esse trabalho, desse exemplo, porque é um exemplo que mostra a essência também do trabalho. E o impacto do seu trabalho. Né? Do trabalho, exatamente. Quando você era aquele garotinho, adolescente e tal, em Ribeirão Preto, você imaginava que você estaria nessa posição? Eu não imagino. Você tinha sonhos naquela época? Eu continuo com sonhos, Bruno, né? Porque eu acho que se um dia a gente achar que sabe tudo e o seu sonho acabar, tá na hora de você morrer, né? Então, assim, eu sonho sempre dentro de mim, né? E são diversos sonhos, né? Mas quando você era aquele garotinho... Tinha o sonho de construir uma empresa, né? Porque quando eu saí do escritório, eu defini que eu não ia ser mais colaborador de nenhuma empresa. Eu ia empreender. Você ia ser dono da sua empresa. Eu ia ser dono. Então, com isso, sim, você passa dificuldades, né? Em 23 anos eu peguei várias crises, né? Econômicas, vamos dizer assim, né? E crises de mercado, mercadológico, enfim. Então, assim, durante isso, você vai construindo, né, o seu sonho, o seu objetivo, né? E aí você vai criando o quê? Porra, errei. Vamos levantar. Resiliência. Pá. Sim. Né? Então, assim, eu gosto de trabalhar com pessoas que erram, ou que já erraram, né? Por quê? Porque eu costumo falar assim, você já errou? Não, então você não pode trabalhar comigo, porque você pode errar comigo agora, né? então, esse é um dos lemas, né? Então, porque o erro te traz também um fortalecimento. E você já errou muito? Muito, já errei muito. E assim, nós temos que errar dentro das condições que nós temos, né? Porque dependendo do tamanho do erro, você quebra, né? Então, hoje, assim, erro, enfim, porque você toma mais de, sei lá, 15, 20, 30 decisões diárias. Então, assim, uma dessas provavelmente não é a melhor. E quando você toma uma decisão, você está deixando alguém meio chateado, vamos dizer assim, né? Agora, você citou no início da nossa conversa os seus avós, um avô seu. O avô. Um avô. É esse avô que é o libanês? Esse é o libanês. Veio do Líbano. Foi com ele que você aprendeu essa veia na verdade, de negociante? Então, na verdade, a minha família fala que eu puxei a veia dele, o sangue. Né? O sangue libanês? Libanês, Mas eu tive pouco contato com o meu avô. Mas o meu avô tem uma frase dele que eu acho, assim, maravilhosa. Ele virava para mim e falava assim, filho, faça o bem e jogue no mar. Fantástico. Poderosa essa frase. Poderosa. Tem várias interpretações, mas essa frase me marcou. Me marca a minha vida inteira isso. Né? Então, assim, nós somos baseados nisso. Ética, respeito, faça o bem, que você vai colher o bem. Né? Então, isso me marcou, né? A postura de como você se postar no mercado. Você tem ainda família que mora no Líbano? Tenho parentes, né, assim, dos meus pais e dos meus avós, né. Tenho. Como é que tá essa turma toda, a sua família, né? Todo mundo preocupado, né, Bruno? A gente é da paz, né? Então, assim, estamos muito preocupados com isso, né? A gente deseja a paz, a gente convive tão bem, né? Entre nós aqui, né? Então, tem assim, muitos brasileiros. Se o Brasil fosse espelho, tem mais de 20 mil brasileiros mais lá. De 20 mil mais de 20 mil brasileiros morando no Líbano. Então, assim, é triste, né? Para nós, assim, é triste. E eu acho que para várias pessoas que são da paz é triste. Ô Guilherme, você que acompanha e é um espectador do show business, eu acho que você já ouviu essa próxima pergunta em praticamente todas as entrevistas, porque eu sempre gosto de fazer, porque revela um pouco dos nossos entrevistados. Sobre referência no mundo dos negócios, referência na vida. Talvez eu até suspeito quem é, mas eu quero te perguntar, evidentemente. Você tem uma referência? Bom, tem essa parte que eu puxei, acho que do meu avô. Eu logo imaginei essa resposta. Referência como integridade, pessoa, isso eu tenho dentro de casa, meu pai, né? E empresarialmente eu tenho algumas referências, né?
Antônio Hermílio, Abílio Diniz, o próprio João Dória, entre tantos outros, né? Então, assim, eu costumo verificar como é que as pessoas se comportam, como é que elas falam, como é que elas agem, para aprender um pouco, né? Então, eu gosto de conviver sempre com pessoas mais velhas para a gente ver o que a gente consegue tirar de positivo, né? Porque meu pai fala assim, conviver com as qualidades é fácil. Se você tiver a genialidade de conviver com o defeito das pessoas, você vai longe, porque hoje, com o mundo da tecnologia, né, Bruno? Hoje, a gestão de pessoas, a convivência, isso é mais importante hoje, né? Então, se a gente souber lidar com os defeitos, maravilha. Muito bem, nós conversamos neste bloco com José Guilherme Sabino, fundador e presidente, CEO do Grupo Assertif. Super prazer recebê-lo. Obrigado. Muito grato, viu? Eu que agradeço. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Eu tenho um convite para você antes de encerrar. Se você quiser ter mais conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, por exemplo, com vídeos dos nossos comentaristas, faça a sua assinatura. Entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.